O ano de 2020 foi um desafio gigante para todos os países, e as perspectivas para esse ano tão atípico é que a população possa finalmente respirar um pouco diante de todo o aperto de saúde pública e econômico que teve que vivenciar. Apesar de haver perspectivas positivas em relação à construção de uma vacina, não podemos esquecer que toda pandemia deixa rastros de crise que tendem a se perpetuar por anos. Foi assim com a disseminação da peste negra na Europa entre 1347 e 1351, doença que fez de 75 a 200 milhões de vítimas. Nesse período foi também aconselhado que aquelas pessoas entrassem em uma espécie de quarentena, procedimento sugerido por um membro do clero e baseado nos 40 dias que as passagens bíblicas aconselhavam que os seres humanos deveriam respeitar em caso de pestes como a que ocorria no momento. A peste negra foi uma doença que mudou cenários de maneira avassaladora, já que atingiu todos os estratos sociais, deixando consequências econômicas e populacionais que puderam ser sentidas durante aproximadamente 100 anos. É evidente que não cabem comparações entre o surto de Covid-19 e a peste bubônica quanto ao número de pessoas atingidas pelas duas doenças. No entanto, podemos, através desse exemplo, observar que realmente uma pandemia pode deixar impactos que podem ser sentidos pela população por anos a fio. Não é de se admirar que as autoridades já façam previsões sobre tal aspecto diante da Covid-19. O Programa Alimentar da ONU criou um relatório recentemente para dar um panorama geral sobre o aumento da fome no mundo no pós-pandemia e como diversos países sofrerão esse impacto. O relatório está aqui embaixo, valeu? O líder do programa, David Beasley, disse que existem 3 icebergs que precisarão ser enfrentados em 2021, e um deles é a fome, que atingirá com muito mais força países como a República Democrática do Congo, Sudão do Sul e a Venezuela, que já vinham sendo acometidos por outros problemas significativos como a questão climática, conflitos armados e a instabilidade econômica. O diretor deu ainda uma notícia notoriamente triste de que, aos 135 milhões de acometidos pela fome até agora, é provável que com o avanço da Covid esse número possa ser acrescido de mais 130 milhões de pessoas. Algo bem assustador e que mostra a urgência de uma articulação global para a mitigação desse mal, que além de afetar o mundo há séculos, pode se agravar bastante com o cenário pandêmico e tem uma estimativa de atingir com mais força 20 dos países mais instáveis do mundo. As soluções sugeridas por Beasley para que a gente possa lidar com o agravamento da fome no ano de 2021 são 5. A expansão do monitoramento remoto da fome no mundo, de modo que o ataque aos locais que pedem urgência seja mais rápido e pontual. A preservação dos meios de subsistência das famílias que se encontram nestes países, de modo que elas tenham a garantia do sustento durante os próximos meses. Diante dessa solução, vale destacar a atitude da ONG One Tree Planted, que plantou 1 milhão de árvores frutíferas na Índia, de modo a garantir que os agricultores tenham o que comer e vender durante todo o ano. A terceira alternativa é disponibilizar alimento diretamente nos locais que serão os mais atingidos, e além disso, ampliar o suporte ao ciclo dos produtos alimentícios, de modo a garantir que eles cheguem aos mercados para estarem disponíveis à sociedade. Durante a pandemia, essa foi uma área bastante atingida, já que o isolamento social dificultou a abertura de comércios, por exemplo, e prejudicou o ciclo de compra. Mas e aqui no Brasil? É evidente que, e esse é um fato que pôde ser observado durante todo o período pandêmico, a população mais pobre está sendo a mais afetada durante todo esse período que a gente está passando. A falta de emprego e o fim do auxílio emergencial são as 2 causas principais que levarão os brasileiros a entrarem em uma situação de extrema pobreza no ano de 2021. Isso acontece em decorrência da extrema instabilidade no mercado de trabalho brasileiro, principalmente para indivíduos de baixa escolaridade, e do corte bruto no fornecimento do auxílio emergencial nos próximos meses, sem a introdução das famílias beneficiadas em outros meios de assistência que possam criar um colchão de amortecimento ao desemprego. Além disso, o que agrava a situação é a alta da inflação sobre os preços dos produtos, deixando-os bem mais caros, como você pôde perceber no ano de 2020 com o preço do arroz, por exemplo. Acontece que os produtos brasileiros ficaram mais baratos para o mercado internacional, aquecendo e restringindo os produtos disponíveis aos consumidores natos, que tiveram que lidar com a alta do preço. Isso afeta muito mais a população em pobreza porque a sua cesta de compras domésticas é muito menos diversificada do que a cesta de compra dos ricos. Faz com que esses produtos isolados, como macarrão, arroz e feijão, representem bem mais da renda dessa parcela da população que ganha bem menos, inclusive.
A alta da inflação representou apenas 0,2% de aumento para a classe rica contra 2,5% para a classe mais pobre da população, sendo que estes últimos gastam aproximadamente 30% de sua renda com as compras do mês e a classe mais rica 10%. No período pandêmico, a área de bens e serviços como viagens, hospedagens e assessorias de turismo declinou bastante. Esses setores são aqueles cujos clientes possuem maior renda e a diminuição nos preços dos produtos que oferecem simbolizou um alívio para essa classe. Já que os mais pobres não são identificados como clientes assíduos desses setores, não foram afetados por essa mudança de 2020 e continuaram sentindo a pressão da inflação sobre os produtos domésticos. Espera-se que o ano de 2021 a gente possa ter uma inflação mais controlada e também que haja uma recuperação no setor de bens e serviços no longo prazo, o que, de certa forma, reequilibra as desvantagens entre mais ricos e mais pobres. No entanto, mesmo assim, o ano de 2021 ainda vai simbolizar um grande desafio, principalmente para as classes mais baixas, de manter ou aumentar a sua renda. Como sempre, a gente vai deixar todas as referências aqui embaixo se você quiser se aprofundar mais no assunto. E discute com a gente também, deixa sua opinião aqui, a gente quer te ouvir. Muito obrigada!